Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Etevaldo, quero compartilhar com você mais um texto da palavra do Senhor. Fica aqui em Mateus, capítulo 15, verso de número 28. Diz assim: Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus, impressionante. Jesus ele fez um alerta a respeito da fé e do amor. Há 2000 anos atrás ele falou, olha, nos últimos dias não vai ter fé e não vai ter amor. Por que ele falou isso? Não é que não ia ter completamente isso, ser escassez, mas ia ser difícil, não é? Se porventura voltando o Filho do Homem achará fé na terra, uma pergunta, e o amor iria se esfriar. Então, algumas gotas de fé, algumas gotas de amor ainda iria existir, né? E eu quero compartilhar esse texto da palavra do Senhor com você, entendendo que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas e os nossos dias. Essa mulher aqui, esse texto, ele está inserido dentro de uma passagem da mulher cananeia, que ela é repetida também em Marcos, capítulo 7, do 24 a 30. Uma mulher tinha uma filha que estava endemoniada há 23 anos. Quer dizer que a menina praticamente nasceu endemoniada. E os cananeus, os irmãos sabem que os cananeus, eles estavam fadados a serem eliminados da terra de Israel quando Israel voltou do Egito. Mas houve algumas pessoas, alguns cananeus, que Israel não eliminou. Então, essa mulher aqui, ela nunca poderia ter ido até lá. Essa mulher aqui, ela tipifica as pessoas excluídas, as pessoas que estão muito longe de Deus. Mas é interessante, irmãos, é interessante que a palavra de Deus, ela aponta para algumas pessoas e ela fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa mulher aqui, ela quis. E ela ouviu, falou, não, ele pode ajudar a minha filha. Imagina só, hoje você vai até um pastor, até um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem um trabalho aí de, em nome de Jesus, expulsar um demônio ou algo assim, e isso acontece, porque expulsar um demônio é pelo dedo de Deus. Mas naquele tempo era só Jesus, não existia esse trabalho de libertação, vamos dizer assim, né? E aí ela estava desesperada, ela estava muito preocupada com a filha dela. Chegou até ele, insistiu com os discípulos, se humilhou, né, falando, não, até as migalhas que caem da mesa dos donos, o cachorrinho come. E Jesus olhou aquilo e falou, ó mulher, grande é a tua fé. E aí, irmãos, eu me lembro de Cornélio, né? Cornélio, Jesus olhou para ele e falou, nem em Israel eu achei tanta fé. Por quê? Porque Cornélio falou, Senhor, não precisa ir lá em casa, não. Uma palavra que o Senhor falar aqui é suficiente para eu receber a minha bênção, meu servo ser liberto. Olha o amor que aquele homem tinha pelo seu servo. Pelo seu servo. Irmãos, e nós precisamos retornar à nossa sanidade espiritual, a nossa ordem espiritual, para que nós possamos praticar a fé e o amor que Jesus ele veio pregar aqui, nessa terra. Irmãos, nós precisamos começar a entender que essas pessoas que estão aqui na Bíblia, elas não estão aqui pura e simplesmente prefigurando situações que aconteceram. Não, nós temos que nos espelhar nessas vidas e entendermos para nós buscarmos verdadeiramente aquilo que nós precisamos. Se é a libertação de uma pessoa, nós temos que ter fé e firmarmos com o Senhor. Não é fácil, mas vamos conseguir, em nome de Jesus, e Ele vai nos ajudar. Se é, irmãos, que nós possamos
buscar o Senhor por uma vida financeira, nós temos que nos enquadrarmos e entendermos a vontade do Senhor. É fato, irmãos, é fato, nós temos que ir em Deus, não é Deus que tem que vir em nós, é nós que temos que nos humilharmos e irmos diante de Deus, para que Ele possa nos ajudar e nos fazer verdadeiramente homens e mulheres que queiram serem abençoados, buscarmos a bênção. A palavra de Deus está cheia de pessoas que foram até Deus e perseveraram em oração, em busca, e alcançaram do Senhor o favor. Em nome de Jesus, é importante nós entendermos isso. A perseverança é fato. Quando nós perseveramos no Senhor, nós vamos compreender que o Senhor vai nos ajudar. Tão somente nós precisamos perseverar e entender que Deus é em nosso favor, que Deus ele não vai absolutamente nos expulsar ou nos rejeitar, não. Quando nós vamos até Ele, Ele vem até nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez um passo que nós demos na direção dele, ele dá até 10, 12, 20 passos na nossa direção. Mas é importante que nós venhamos entender de que a fé chama a atenção de Deus e o amor chama a atenção do nosso Salvador, das pessoas. Vamos olhar, vamos começar a olhar essa mulher aqui. Ele falou, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Quer dizer que ela só falou para ele, falou, minha filha está com problema. Mas eu vim, o meu propósito é para Israel. Ela falou, tá, mas qualquer migalha que o senhor falar, ou seja, uma palavra que o senhor disser aí, porque eu vi o senhor falando a respeito do cego de nascença e ele foi curado. Eu vi o Senhor curando aquele cego lá em Jericó e ele foi curado. Eu vi o Senhor tratando lá na casa de Pedro, aquele coxo, e ele foi curado. Eu vi o Senhor ensinando as palavras maravilhosas e agora, se o Senhor disser uma palavra, pronto. A minha filha liberta, e foi isso que aconteceu. Jesus não disse palavra, ele não expulsou o demônio, ele falou, vá, a tua fé te salvou. Aqui está dizendo, seja feito para contigo como tu desejas. Quer dizer, o que ela queria? A libertação da filha dela, e aconteceu. O que você quer nessa tarde, nessa noite, nessa manhã? O que você deseja? Você deseja algo do Senhor? Então creia. Creia, e Deus ele vai conceder, porque a sua mão não está encolhida e nem o seu braço encolhido, nem a sua mão fechada, melhor dizendo. Amém? Que Deus abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Considere se inscrever neste canal, compartilhar esse vídeo. Considere também comentar aí, gostaria que você comentasse, eu tenho uma aliança com os meus inscritos de estar orando por eles. Essa é a minha aliança com Deus e com os meus inscritos. Peço que você ore por mim também. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante do Senhor. Falei, Senhor Deus, sobre a mulher cananeia, Senhor Deus, a fé daquela mulher. Senhor, e nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Os últimos dias são estes, Pai querido, e nós estamos padecendo, Senhor, acerca da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos leve, Senhor, à compreensão da Tua vontade, do Teu amor, da Tua bênção. Nos leve, Senhor, à compreensão da fé, essa fé cega, Senhor Deus, que olha para o Senhor, ó Pai querido, como único e suficiente Salvador entendido, melhor dizendo, não é uma fé cega, é uma fé com entendimento e com razão, com verdade, com justiça, crendo que só o Senhor pode dar a vitória. Pai, eu oro por este irmão, por esta irmã que se inscreveu no meu canal, abençoa eles, Pai, abundantemente. Faça, Senhor Deus, frutificar, Senhor Deus, todas as coisas. Aonde Ele colocar as mãos, aonde Ele colocar a planta dos pés, há de ser multiplicado e abençoado em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém? Amém, amém, amém.